Olá! Algumas pessoas têm pedido e insistido que eu falasse sobre a teologia da libertação. Afinal, o que é a teologia da libertação? Por quê? Porque nas redes sociais hoje nós temos uma tempestade de informações sobre a teologia da libertação que traz visões extremamente deturpadas, teorias conspiratórias, em que a teologia da libertação é vista como comunismo, ou então o marxismo revestido, disfarçado de cristianismo, ou então um modo como as ideologias genéricas de esquerda encontraram para entrar na igreja e assim destruí-la por dentro. Mas, afinal, o que nós entendemos? O que é teologia da libertação? Talvez deveríamos já começar dizendo que não é mais teologia da libertação no singular, mas são teologias da libertação, porque é um movimento muito mais amplo do que se imagina à primeira vista. Em primeiro lugar, o que nós temos que dizer é que toda e qualquer teologia, ela é a transposição em categorias de uma experiência de fé. Ou seja, a teologia da libertação, como qualquer outra teologia, ela transforma em categorias filosóficas e teológicas uma experiência de Deus feita pela comunidade cristã em um momento histórico, em um contexto. Com a teologia da libertação, isso não foi e não é diferente. É a mesma coisa. Então, para que nós possamos entender isso, eu tentei sintetizar em 3 pontos um percurso para entendermos o que é a teologia da libertação. Vamos ver se eu consigo, com esses 3 pontos, ajudar também a desmitificar um pouco essa teologia e ajudar-nos a entender, afinal, o que é esse movimento teológico. Antes de começar, eu gostaria de sugerir a leitura de 2 livros. Nós temos um universo de livros sobre a teologia da libertação. 2 eu acho que são muito interessantes. O primeiro é o livro que praticamente é a matriz da teologia da libertação, que é o livro chamado exatamente Teologia da Libertação, de Gustavo Gutierrez. Essa é a tradução que eu tenho aqui na Itália, em italiano, mas nós temos a tradução já em português há muitos anos, e ele é o livro que traz as ideias que são a gênese, que são o princípio dessa teologia. Combinado a esse livro, eu sugiro um segundo livro, que é de um autor que eu gosto muito e estudo, o padre João Batista de Banho, que chama-se Teologia da Libertação, roteiro didático para um estudo. Aqui ele faz uma análise muito interessante sobre os fundamentos e os pressupostos da teologia da libertação. Depois, para quem quiser se aprofundar, existe uma obra quimérica chamada Mysterium Liberationis, em 2 tomos, onde nós temos praticamente toda a teologia vista a partir da lógica da libertação. Mas é uma obra muito aprofundada, eu diria que é para quem quer de fato praticamente entrar totalmente neste universo teológico. Bom, dito isso, quais são os 3 pontos que eu creio que sejam fundamentais para entendermos o que é ou o que são as teologias da libertação? Primeiro, a experiência fundante de Deus, nós a fazemos naquilo que Deus escolhe como seu sacramento na história, o pobre. A teologia de libertação, ela não apenas faz uma opção preferencial pelos pobres, que inclusive é já opção preferencial da igreja, está no magistério da igreja, isso dito não por mim, mas por João Paulo II, por Bento XVI e por Francisco, mas ela encontra no pobre o modo que Deus usa para se revelar na história. Há uma sacramentalidade do pobre, ou seja, o pobre te comunica, nos comunica a presença de Deus na história. Tá, padre, onde é que arranjaram isso? Onde é que tiraram essa ideia? Da Escritura? É evidente, dos Evangelhos. Se nós olharmos os Evangelhos, nós encontramos neles, muito claramente, a opção de Jesus pelos pobres, mas encontramos neles também Jesus que se coloca no pobre, ou seja, Jesus que se faz encontrar no pobre. O texto que eu diria mais belo
para entendermos isso é Mateus 25, 31 a 46, a cena do juízo final. Quando Jesus diz: eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive nu, eu estive preso. Ou seja, ele não está dizendo: vocês fizeram isso aos outros. Não, fizeram a mim. Quando vocês fizeram isso aos pobres, aos menores, fizeram isso a mim. Ou seja, há uma sacramentalidade dos pobres. De fato, o pobre, ele é um sacramento. Recordemos que Paulo VI usa essa expressão: os pobres são um sacramento. Agora Francisco repete muitas vezes isso: os pobres são um sacramento. E um sacramento, na tradição católica, não é o modo como eu toco em Deus, mas é o modo como Deus toca em mim. A teologia de libertação faz uma experiência privilegiada de Deus no pobre, o encontra no pobre, no sofredor, no oprimido, no abandonado. De modo que o pobre se torna um locus theologicus, um lugar teológico. Lá no século XVI, um autor dominicano chamado Melchior Cano, ele escreveu um texto onde se falava dos lugares teológicos. O que são os lugares teológicos na teologia tradicional? São as fontes da revelação, a tradição, a escritura, os santos padres, o magistério, enfim, as fontes da revelação. A teologia de libertação olha para o pobre como um locus ou um lugar teológico, não no sentido de fonte, mas no sentido de ponto de partida. Eu parto do pobre e a partir do pobre eu contemplo a totalidade da revelação, da manifestação de Deus na história. Então, nesse sentido, os pobres, para a teologia da libertação, são um lugar teológico. A partir deles, eu contemplo a revelação, a manifestação de Deus na história. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, para nós, para a teologia da libertação ou para as teologias da libertação, não há uma separação entre a história da salvação e a história profana. Há uma única história. A partir do que se pode dizer isso? A partir da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A história é lugar da presença de Deus. Não há mais separação entre a realidade de Deus e a realidade humana. A realidade humana é lugar da manifestação da realidade de Deus desde a encarnação do Verbo. E aqui então, a libertação dos pobres, dos oprimidos, ela é a dimensão histórica da salvação eterna. Quer dizer, não basta mais dizer: olha, viva a tua vida, sofra o que tem que sofrer, depois na morte tu tem o céu. Não. Na lógica da teologia da libertação, que é a lógica evangélica nesse sentido, a manifestação de Deus na libertação das pessoas é já a dimensão histórica da salvação que depois será eterna. Vejam que Jesus, não é que ele está apenas falando e pregando às pessoas e dizendo: olha, eu sei que vocês estão doentes, vocês estão à margem da sociedade, não posso fazer nada. Depois que vocês morrerem, vocês vão para o céu. Não. Jesus toca na carne humana, no sofrimento humano, liberta as pessoas de forma integral, de modo que a libertação operada por Jesus já comunica a salvação, que também será eterna. Então, há uma história única. A história é uma só. É palco da encarnação. Deus está dentro da história. E toda libertação é já manifestação da salvação eterna. Recordemos que lá no livro do Êxodo, quando Deus fala com Moisés, ele vai dizer assim, capítulo 3, certamente eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor, desci para libertá-los. O terceiro ponto é, essa experiência nós fazemos de Deus nos pobres, na libertação dos pobres na história. Portanto, a teologia de libertação, ela é muito mais do que um conteúdo, um método indutivo. Eu parto da realidade e a partir da realidade concreta das pessoas, eu vou repensar o conteúdo da fé,
o conteúdo da revelação. Ou seja, a teologia da libertação não é tanto um conteúdo, um tema. Não, ela é um método. Eu parto de baixo, ou seja, da realidade do pobre, e encontro ali a presença de Deus no pobre, no sofredor, na sua libertação, e aí então eu penso a teologia. A teologia da libertação, nesse sentido, ela é um ato segundo. O ato primeiro é exatamente essa experiência de Deus que liberta e que salva o pobre dentro da história. E é por isso que ela é bastante diferente da teologia tradicional europeia. A teologia tradicional europeia, ela é dedutiva. Eu deduzo as coisas a partir de um conhecimento prévio que eu tenho, de ideias. A teologia de libertação, ela é indutiva. Eu vou repensar e estabelecer as ideias a partir do contexto ou do lugar onde eu tenho os pés na história. Pensemos que Papa Francisco usa esse método. Lá no Evangelii Gaudium, ele vai dizer, lembremos que a realidade ela é maior do que a ideia. Isso, Papa Francisco, não estou aqui dizendo eu nem inventando. Está no Evangelii Gaudium, basta lê-la. Quer dizer, a teologia da libertação ela é um método que ajuda-nos a contemplar Deus nos pobres, nos sofredores, dentro da história, de modo particular, no modo como Deus os liberta e como, através da sua libertação, comunica a salvação. Ah, padre, mas onde é que está o marxismo, o comunismo e outras coisas? Pois é uma belíssima pergunta que nós deveríamos fazer para aqueles que atacam a teologia da libertação.